Gente, estamos aqui de Python Brasil, muito bom rever essa comunidade tão querida. Eu sou Esther Aragão e eu vou dar minha autodescrição aqui para caso alguém não esteja por algum motivo vendo. Eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos castanhos curtos e estou aqui com headphone e eu uso um óculos de borda prateada e estou com a camisa um pouco roxa e ao fundo temos uma parede cinza. Basicamente é isso. E hoje aqui na nossa trilha, na PEP Zero, a gente vai ter a palestra aqui com o Herbert, ou, desculpa se eu pronunciei errado, não sei se está certo, mas mais conhecido, o nosso querido Betim. E o título da palestra dele vai ser Scrape 101, Raspando Dados na Web com Python. Boa noite, Betim. Boa noite, meu nome é Herbert, como já foi citado anteriormente. Eu sou, me autodescrevendo, eu sou um homem negro, cabelo um pouco grandinho, não tão grande assim. Uso óculos pretos, estou no meu quarto nesse momento, vestindo uma camisa preta, sentado numa cadeira. Ao fundo tem alguns quadros e uma parede branca. Basicamente isso. Show demais. Bom, fazer aqui uma bio a respeito dele. Ele é cientista da computação por formação, desenvolvedor Python por profissão. Atualmente ele faz parte do time de crawlers da Urshard Mile, também não sei se estou pronunciando corretamente, que é uma startup do ramo da moda, sediado em Nova York. Muito bacana. E lembrando a galera que está assistindo que as dúvidas e todas as comunicações estão rolando tudo pelo Discord. Fiquem à vontade para mandar perguntas também da palestra, vai ser tudo lá pelo Discord. E usem a hashtag PyBR2020. Bom, o espaço é teu agora, Betim. Fica à vontade. Excelente palestra. Obrigadão. Tá, gente. Vamos nessa. Tá, estou vendo minha tela. Beleza. Tá, a minha palestra é Scrape 101 e eu vou falar sobre como raspar dados na web com Python. Como já mencionado anteriormente, meu nome é Herbert Vinícius, conhecido popularmente como Betim. Tenho 21 anos, sou formado em ciência da computação pela UESP de Parnaíba, aqui no Piauí. Sou desenvolvedor de software na Urshard Mile, que é um e-commerce de roupas de luxo, onde todo o nosso catálogo é obtido a partir de crawlers e utilizando scraping. Sou apaixonado por Python, por Linux e, nas minhas horas vagas, costumo ouvir heavy metal. Tá, Betim, o que raios é scrapping? Scrapping é uma técnica de obtenção de dados onde eu utilizo um bot ou um crawler, que na verdade nada mais é do que um script rastreador que faz requisições e recebe sources, que podem ser uma página HTML, um JSON, um XML, enfim. A partir desse source que eu recebo, eu consigo pesquisar por uma informação, extrair ela e processar. Mas tá, você pode me perguntar, Betim, por que raios tu vai utilizar um scraping em vez de conectar direto numa API ou numa interface? O ponto inicial é, devido à quantidade de dados que a gente tem hoje circulando na rede, a gama enorme de dados, é quase que impossível da gente conseguir... Só um minuto, gente, eu preciso ativar o Telegram. Isso. Devido à quantidade de dados de flutuação que a gente tem na internet hoje, é muito difícil da gente mensurar o que é importante ou não. Tudo na rede hoje tem valor, desde um post num blog pessoal até um tweet que você publicou no Twitter tem uma importância, pode ser extraído e pode ser processado para gerar algum valor. E por isso, nem todos os sites e nem todos os provedores de informação possuem interfaces, ou seja, APIs ou formas de se conectar com que você possa obter esses dados, né? E aí é onde entra o scrapping. Com algumas requisições, o source disponível e umas queries, você consegue obter essa informação, limpá-la e salvá-la no banco de dados, tornando que um time de BI ou de inteligência artificial consiga manusear esses dados e obter informações a partir deles. A gente
tem hoje em dia e que eram muito utilizadas há muito tempo atrás, ainda continua sendo utilizada hoje, são algumas libs Python. O Requests e o Beautiful Soups eram os mais famosos, onde você construía crawlers e bots do zero, mas era um trabalho muito braçal, digamos de passagem, e para projetos muito grandes, em curto espaço de tempo, exigia um trabalho muito grande. E a gente também tem o Selenium, que na verdade não é uma framework voltada para isso. O Selenium é uma framework de testes automatizados para aplicações web, mas que, devido ao fato dela fornecer funcionalidades que permitem a interação do usuário com uma interface, você consegue escrever scripts com o Selenium onde você consegue obter os dados de qualquer site. Mas, como já falei previamente, o Selenium não é feito para isso. Daí é onde entra o Scrapy. O Scrapy é uma framework web, uma framework para crawlers, que eu costumo dizer de causas urgentes, porque ela vem cheia de baterias inclusas que facilitam a construção de crawlers de forma rápida e prática, onde o seu foco principal vai ser entender o source que você tem, seja ele HTML, JSON, XML, até mesmo um zip ou um arquivo, extrair a informação e processar. O Scrapy ele tem mais de 10 anos de idade e hoje em dia ele é mantido por uma empresa chamada Scrapping Hub. O Scrapy ele é feito utilizando uma framework de event driving chamada Twister. Por causa disso, o Scrapy ele funciona de forma assíncrona. Todos os responses e requests são processados de forma assíncrona, dependendo da quantidade de filas que você tem e da quantidade de requests que você consegue processar ao mesmo tempo. E ele segue o princípio do don't repeat yourself, ou seja, você não precisa ficar repetindo o código, e o quanto mais você conseguir refatorar e tornar aquele código reutilizável, melhor. Além de que todo o sistema dele de organização de pacotes e módulos é bem semelhante ao do Django, que também costuma ser chamada da framework de causas urgentes para aplicações web, porque ela tem muitas baterias inclusas. Esse aqui é o ciclo de vida Dataflow do Scrapy. A gente tem a Spider, que ela gera um request, ou vários requests. Esses requests são passados para a Engine, que é o nosso motor. Ele envia esses requests para o agendador, que é o scheduler, e ele retorna de acordo com a quantidade de requests que eu tenho disponíveis por fila. Se eu tenho uma fila, vai ser um request. Se eu tenho duas filas, vai ser dois requests. Esses requests retornados para a Engine, eles são na ordem certa. Eles são enviados para o downloader, que vai fazer a requisição na internet e retornar uma resposta. Essa resposta vai ser devolvida para a Engine, que mais uma vez vai retornar para a Spider. Aqui na Spider, essa resposta vai ser processada. Caso ela seja a minha resposta final, eu vou retornar um item. Caso ela seja um request, eu retorno um request e repito o ciclo. Quando é um item retornado, eu passo ele para o pipeline, que são scripts de pós-processamento, onde eu posso salvar no banco, eu posso limpar os dados, eu posso fazer N outras coisas com esses dados já obtidos. Eu estou falando aqui da biblioteca, eu estou falando de bibliotecas passadas, etc. Mas o que importa aqui é o projeto. Eu não vou falar muito sobre a parte teórica do scrapping, porque já rolaram palestras anteriores sobre isso. A ideia é mais explicar como o Scrapy funciona. O projeto que a gente vai utilizar é em cima de um site de e-commerce fake chamado Book2Scrap. Ele é um site dummy e lazy, feito para ser scrapado e aprender a fazer scrapping. Ou seja, a gente não vai ter nada de antiético aqui em fazer scrapping de um site proprietário ou poder causar um DDoS nessa brincadeira com o site. Então, o site que a gente vai usar é o Book2Scrapping, que ele é lazy e vai facilitar com que a gente possa fazer vários tipos de cenários de testes. Porque, além de possuir categorização, ele tem listagem, tem paginação e a gente vai conseguir definir vários cenários dentro de uma Spider utilizando esse website. Para criar um projeto Scrapy, primeiro a gente tem que construir um ambiente virtual, né? Com o Virtual Env, o Virtual Env Wrapper, o que vocês preferirem. E a partir disso, eu tenho que instalar o Scrapy.
Assim como o Django, é bem fácil, é só dar um pip install scrapy e ele vai instalar para você a biblioteca com todas as suas dependências. Feito isso, os comandos voltam a ser bem parecidos com os comandos do Django. Eu vou dar um start project, que vai me gerar um projeto scrapy. Eu vou entrar dentro dele e vou gerar uma spider, utilizando o comando genspider, que ele recebe 2 parâmetros. O bookstreescrap, que no caso é o nome do nosso projeto, da nossa spider, desculpa, e o bookstreescrap.com, que é o domínio dessa spider. Tá, Verbet, tu mostrou agora os comandos, mas e aí, como é que a gente faz isso? Eu tenho um exemplo aqui já feito, com algumas tags em Git, para me mostrar para vocês o processo de criação do Spider em algumas partes. Eu não vou poder fazer um code live encode, porque ia demorar muito tempo e a gente só tem 40 minutos, mas eu vou tentar explicar o máximo que eu puder, de acordo com o tempo que for passando. Essa é a estrutura do nosso Spider. A gente tem itens, middlewares, pipelines e settings. E dentro da pasta spiders é que ficam o arquivo spider que a gente gerou, que a gente criou com o genspider, aqui embaixo. Dentro do arquivo spider é criado uma classe. Geralmente essa classe vem assim. Cadê? Ela vem assim vazia. E só com o nome e o domínio que a gente definiu. Esse domínio ele é importante porque caso a gente queira fazer requisição para um link que está fora do nosso escopo, o scrapy não faz. Tá, vamos primeiro, antes da gente entrar em código, vamos ver como funciona e como está estruturado o source do Bookstreescrap. Aqui eu tenho um site e ele tem categorização, ele tem a listagem, tem paginação e tem o PGP. A nossa ideia é obter o nome, o preço, a quantidade de produtos em estoque, a thumbnail e a description. A gente vai fazer alguns processamentos em cima desse price para remover a currency, a moeda. A gente vai fazer alguns processamentos nesse estoque para poder extrair esse valor daqui de dentro. E é basicamente isso. Para começo de conversa, eu entro no site e eu quero scrapar todas as categorias. Eu tenho que inspecionar esse source e eu vou perceber que aqui eu tenho uma nav list, onde eu tenho o index e eu tenho todas as categorias. Você pode perguntar, tá, Betinho, tu podia só vir aqui scrapar o books e ir paginando e ele ia pegar tudo. Na verdade, não. Acontece de muitos e-commerces terem problemas de categorização ou problemas de listagem no PLP, que é a página de listagem, e alguns produtos aparecem categorizados não aparecem na área de shop, onde tá todos os produtos. Então, se você vai scrapar um e-commerce, é importante que você scrape todas as categorias para não perder nada. É o que a gente vai fazer. Se vocês observarem, essa list começa com nav list. E ela vai tendo LIs e as que não se repetem em outro lugar além dessa nav list. Você pode fazer queries com CSS e com XPath dentro do Firefox. Então, eu vou fazer uma query navlist, LIA, e eu vou pegando todos os links das categorias. Muito bem. Feito isso, eu sei que dentro de todos aqueles azinhos vai ter o link de cada categoria. Eu vou utilizar uma ferramenta do Scrapy chamado Parcel. O Parcel é um parser, um parser do Scrapy que tem como função te fornecer ferramentas para procurar dados num source. E eu posso procurar esses dados utilizando CSS selectors ou XPaths. E em algumas libs 3D package eu posso utilizar até JMesPath, que é aquela
linguagem de pesquisa de JSON Object para fazer essa pesquisa também. Nesse caso, a gente já sabe que a listagem lá é navlist ULA. E eu quero pegar o atributo href, que é onde tem o link. Mas se você notar, o link ele não está completo. O link ele está por metade. Então, o que eu faço? Eu extraio usando o getAll. É bem comum em códigos legados você ver a expressão extract all, mas está caindo em desuso, é descontinuado, então vamos utilizar o getAll. Esse getAll vai pegar todas as ocorrências de categories que eu tenho aqui e eu vou loopar em cima delas e eu vou utilizar essa função URLJoin do response para juntar esse path que eu tenho com o base URL da Spider. E para isso eu tenho que passar um callback. Que nesse callback eu também vou receber um response, que no caso é o pass category. Lupando em cima de cada um lupando em cada um dessas categorias, eu vou retornar um yield, que é um gerador, para cada um das requisições. Essas requisições da Spider são passadas para o scheduler, e o scheduler vai enviá-las para o downloader. A Spider retornou o request, ela passou para o scheduler, eu vou retornar para a engine, ela vai passar para o downloader vai me responder e retornar para a Spider. Quando retornou para a Spider, ela vai cair no parse category. Dentro do parse category, eu vou ter a listagem de produtos. Por exemplo, aqui em travel, eu vou ter a listagem de produtos daquela categoria travel. Se eu observar mais uma vez inspecionando, eu vou perceber que eu tenho um product pod, que é o articlezinho onde tem o produto, e bem aqui na tag H3A eu tenho o link para o produto em si. Mas mais uma vez, se você perceber, ele é um path, ele não tá com absolute URL. Então a gente fez outra query CSS para pegar no product pod H3A o href, atribuiu ele a variável path no loop e retornou um request mais uma vez. Ou seja, Spider passou para o Shadow, veio para a engine, foi para o download, fizeram o download na internet do source, a resposta voltou para Spider. Aqui vai ser retornado mais o quê? Um request. Repete o ciclo outra vez. Dessa vez, eu passei como callback o book. E no book, eu já não vou mais retornar um request, eu vou retornar um item. Tudo que é retornado no Scrapy por default ou são requests ou são itens, objetos. Esses itens têm forma de dicionário, que é bem semelhante à forma de JSON. Nesse caso, eu quero o título, a thumbnail, o rate, o estoque, a description e o price. Então, eu vou primeiro para o título, que é uma H1 dentro do product page. E tem um product main também. Tá? Tem o product main, que é o product main, e tem uma H1. Então, eu fiz a seleção desse produto, desse título desse produto. A thumbnail, ela está dentro de um carousel winner, uma classe carousel winner, aqui em cima. Dentro de uma div com uma imagem, carousel winner, imagem. E aí eu aproveito e pego o atributo src. Mais uma vez, a gente não tem a URL absoluta. Então, eu preciso mais uma vez utilizar aquela feature de URL join, que a gente vai fazer mais para frente. Aqui é que entra o pulo do gato. Eu preciso conseguir achar o rate, que é a quantidade de estrelas que eu tenho nesse livro. E se você observar, isso é feito através de CSS. As estrelas estão aqui e não tem nenhum tipo de informação que possa me dizer quais estão pintadas ou não. E a única informação que eu tenho viável para isso é essa classe to aqui em cima.
Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai acessar o product main, ponto product main, acessar a star.starRating, que é a classe do rating, e aí nessa brincadeira a gente vai acessar o atributo class outra vez. Aqui a gente usou o starRating para acessar o elemento, e aqui a gente vai pegar todos os valores desse atributo. E o retorno disso vai ser starRating e true. Por isso eu faço um split nessa classe e pego o último elemento, que é a classe que me define a quantidade de estrelas que eu tenho. Deixa eu pegar outro exemplo aqui. Esse produto aqui tem 4. A star rating dele é 4. E assim sucessivamente. O estoque. Esse é um pouco mais complicado. Eu não tenho nenhuma informação aqui que me diga o estoque em valor numérico. Eu só tenho esse label aqui que me diz que está em estoque, tem a quantidade e o valor. Mas se eu prestar atenção, é sempre esse padrão. E eu sempre vou ter um dígito antes do available. Então eu uso uma feature da response chamada refirst, que é basicamente o quê? Eu peguei, eu utilizei o seletor do availability aqui para poder acessar o elemento. E no refirst eu passo uma regex, que significa nada mais nada menos que um dígito, ou mais. Então eu vou pegar qualquer dígito ou mais dentro desse label aqui, que no caso vai ser 7, mas se fosse outro produto seria 15, e assim sucessivamente. O refirst, ele retorna o primeiro match que eu consigo. Se eu fizesse um re, ele retornaria a lista de match que eu conseguiria. A description é um pouquinho mais complicado, porque ela também não tem nenhum elemento que faz match com ela. Eu tenho um product description, mas que só faz referência ao título, e eu tenho esse texto solto num parágrafo. Se eu prestar atenção, eu tenho esse article com product page, e dentro dele eu só tenho um P. E esse P é exatamente o primeiro. Então eu posso utilizar aquele filtro do CSS, que é uma seta para frente com P. Ou seja, eu vou pegar o primeiro P de dentro do article com a classe product page, que é exatamente a descrição. E aí eu uso esse filtro, 2 pontos text, que ele vai me retornar o valor. Pode fazer um favor e aumentar um pouquinho sua fonte? Melhorou? Né? Tá melhor. A do texto, do código também, por favor. A fonte tá falando aqui, beleza. Desculpa. Melhorou? Acho que assim tá bom. Tá. Eu peguei a description com texto e agora só fica me faltando o price. O price é o mais fácil, porque ele tem uma classe priceColor e ele fica dentro do product main. Então eu só faço um product main.priceColor 2.text. E eu retorno essas variáveis todas que eu peguei como um dicionário, um item. E aí eu finalizo aquele fluxo de request, agendamento, engine, downloader, faz um downloader, pega a response, passa para o Spider, repete o processo. Na volta, eu retorno um item, que no caso eu vou exemplificar agora com o comando scrapy, crawl, que é o comando que a gente usa para crawlear, e o nome da Spider, que no caso é books to scrape. Opa, preciso ativar o ambiente virtual primeiro. Foi mal. Eita. Pode crer. Live encode dando erro aqui, gente. Foi mal. Qual foi a bronca, amigo?
Image is not defined. Tá. Esse thumbnail. Beleza. Eu vou cancelar porque senão ele vai executar todos os produtos, que são mais de 1000 produtos. Mas se você prestar atenção, eu estou retornando a URL, eu estou retornando o título aqui como JSON, estou retornando o rate como one. Nesse caso, esse produto tinha só um item de rate, o estoque 4 e a descrição toda. E aqui embaixo tem a thumbnail, onde eu estou usando de novo o URL join para poder juntar aquele path com a URL normal. Você poderia me perguntar, Verbet, tá, tu gerou um request aqui, tu não poderia simplesmente fazer um follow? Sim. O response, ele tem um método que é o response.follow, que ele retorna um novo request, onde ele passa como header a referência da resposta anterior. Certo. Isso aqui, a gente finalizou uma spider normal, manual, retornando os itens bonitinhos. Mas dá para fazer mais. Uma coisa que a gente pode fazer é estabelecer uma estrutura de dados que pode ser semelhante para cada uma das spiders. A gente chama isso de item. Eu já tenho um código pronto aqui também para isso. Pera. Na V2, a gente vai perceber que aqui no item eu criei eu importei o ScrapPy. Isso aqui, o item já é gerado automaticamente quando você cria a Spider. E quando você cria o projeto, na verdade. E eu defini alguns atributos, sendo eles a URL, o título, a thumbnail, a description, o price, o rate e o stock. Isso ficava sendo bem similar ao models do Django, com a diferença de que eu não tenho a referência direta com o banco. Eu só vou pegar os seletores e transformar eles serializar eles num valor X. E aqui embaixo eu utilizei o item loader, que é uma feature do ScrapPy, onde eu abraço o book item, passo a resposta para ele, e a partir disso eu não preciso ficar criando mais aquelas variáveis soltas. Eu posso passar como primeiro parâmetro a key do objeto e como segundo parâmetro os seletores. E ao final eu posso retornar um load item que vai gerar um JSON serializado, seja um XML ou seja um JSON, seja um XML ou até seja mesmo um CSV. Uma coisa que é bem interessante eu posso passar seletores com add CSS, nesses casos aqui eram só queries normais, mas eu também posso adicionar valores diretos com add value. Nesse caso eu utilizei para fazer ou adicionar o rate e o stock, porque eu fiz um processamento separado neles aqui. Feito isso, a gente pode criar custom loaders e criar processos dentro dos nossos itens para lidar com esses valores aqui. Eu vou rodar um exemplo, e é bom que eu também já exemplifico uma coisa. Existe um parâmetro "-o", que ele é o output, e a partir disso eu posso gerar um arquivo, que pode ser JSON, CSV ou XML, dependendo do parser que você tem instalado no seu projeto. Por exemplo, eu vou gerar um arquivo product.json, productlist.json. O ScrapPy vai processar as informações. Se você perceber eu vou cancelar porque senão vai demorar muito tempo, mas se você perceber, com o item loader, ele gera os produtos bonitinhos, só que dentro de listas. Voltando para o product.csv, não gerou não. Productlist, tá aqui. Productlist.json. Se você perceber, ele retorna os itens num JSON gigantesco dentro de listas e formatados. Mas vai falar assim, Verbet, tá, title, thumbnail, description, price, rate, stock são valores que são únicos. Eu não preciso retornar isso em lista, eu quero retornar isso como valor. Daí aqui entra o processo. Os processos são
inputs que eu passo dentro do field, onde esses inputs recebem um map compose, que vai pegar o valor, passar para a primeira função, receber esse valor de volta, passar para a segunda função, e assim sucessivamente. Quais processos eu fiz aqui? Eu utilizei o remove tags para remover, que é uma função third package da W3Lib, para remover as tags do título, porque alguns produtos estavam vindo com tags dentro, porque tinha um spam dentro do P. A thumbnail, eu usei o input processor para, em vez de eu definir aquilo dentro da Spider, daquele URL de join dentro da Spider, eu já adicionava ela como CSS aqui, e eu processava ela depois, pegando pelo load context, que é o load context, é os keywords que a gente passa no loader. E fazendo join nessa URL. E por price, eu criei uma função custom para remover, usando o lstrip, aquele símbolozinho de euro da frente. Para description, eu removi um more, porque quase todas as descrições estavam retornando com o final more. Daí eu criei essa função clean description, que ela pegava o valor e fazia um hit strip desse more. E já o stock rate, eu só dei lower, porque se você perceber, o rate, ele começa com letra maiúscula. E o stock eu converti para int, porque ele está vindo como string. Esses foram os processamentos que eu fiz. A URL eu deixei normal porque vai ser uma string, não preciso alterar esses valores. Mas se você percebeu o que eu já mostrei aqui, o book item loader não é mais aquele item loader que a gente tinha antes. Ele é um custom loader que eu criei aqui no loader, que na verdade ele só define duas coisas. A item class, eu não preciso mais passar o item como primeiro parâmetro, e eu defino um output, que na verdade é o take first. Esse take first, ele tem como função, em vez de retornar uma lista, ele pega o primeiro item e retorna isso com o valor real dele. Eu vou executar esse script outra vez, e vocês vão ver as alterações de processamento que foram feitas em cada um dos fields. Vou cancelar mais uma vez, que vai demorar muito para processar. E aqui eu tenho o título sozinho, a thumbnail sozinho, junto com o path, assim sucessivamente. Eu vou formatar esse arquivo para ficar melhor de ver. Certo? O stock está como int, o price está como float. Então, todos os processamentos que eu defini aqui foram feitos dentro do book item e feito o load pelo meu custom load. Daí, aqui na Spider eu só mantive a lógica de obter os dados e isolei isso no item e no loader. Algo bem semelhante com aquela ideia que a gente tem do Django, de manter parte da lógica na view, parte da lógica no model e parte da lógica no form. De splitar as coisas para não ficar um megazord gigante de informação. Feito isso, eu agora vou falar sobre uma coisa que vai facilitar muito, que vai fazer com que a gente não reinvente mais a roda. Se vocês perceberem, tanto o parse como o parse category está repetindo o código, e isso acaba ferindo a filosofia do don't repeat yourself. Existe uma coisa chamada link extractor, que ele tem como função que ele tem como função ele tem como função acessar o response que a gente tem e procurar por URLs ou por paths. Se vocês viram antes, mas era o navul e o product pod que a gente utilizava para fazer o get all das categorias e dos produtos. Só que a gente não sabia se a gente podia pegar um URL que era um path e um regex diferentes que a gente queria. Com o link extractor, a gente pode definir uma regex de paths que vão ser aceitos pelo link extractor,
E em vez de eu fazer o getAll aqui embaixo, eu simplesmente faço um self.category lx extract links response. Ele vai fazer a query por esse seletor e vai depois filtrar quais dessas URLs tem um path ou uma regex parecida com essa, ou que faça o match com essa. Uma coisa que você pode estar se perguntando é, tá, Betinho, tu tá usando o CSS para tudo e tu esqueceu que existe XPath. Não esqueci que existe XPath. O XPath existe. Ele é tão útil quanto o CSS, às vezes até mais, mas para facilitar e a gente não perder tempo escrevendo queries mais complexas, eu resolvi utilizar o CSS. Você também podia me perguntar, tá, Betinho, mas qual é o melhor? Não, eu acho que não existe o melhor. Cada um tem sua função para determinada situação. Algumas queries com contains de texto, eu prefiro usar XPath, mas quando o site altera, quando alguém altera o CSS, enfim, do site, não tem mais o que fazer. A gente vai ter que reescrever a espalha do zero. Então, voltando aqui, a conversa, em vez de eu fazer o getAll, eu só faço extrair os links e retorno isso pro requests e repito aquele ciclo normal. E o output dessa tag vai ser o mesmo da passada. Sem bronca nenhuma, só que dessa vez a gente vai estar filtrando o path da URL de cada categoria e cada produto. O penúltimo passo que a gente vai fazer aqui é escrever essa spider de uma forma que a gente diminua mais código. Se perceber que a gente continua repetindo essa mesma passada de código, só que de forma diferente. Existe um superset no ScrapPy chamado Crawl Spiders. Esse superset, ele é bem similar ao que a gente tem de view sets no Django REST ou de class-based views no Django normal. É um superset de funções e métodos já estabelecidos dentro da Spider, onde eu só preciso me preocupar com uma pequena parcela da lógica da administração de dados. Tanto que é por isso que eu chamo o ScrapPy de framework de scrapping de causas urgentes. Dessa forma, a gente tem que definir, em vez de eu ficar fazendo um parser para cada response que eu tenho para extrair os links, eu pego aqueles link extractors que eu tinha e eu adiciono uma lista de atributos rule. Essa lista, ela vai definir a ordem que eu vou extrair e fazer os requests. Então, o primeiro call que eu vou ter de response vai ser o parser. Então, o parser ele vai fazer a requisição para essa start URL, vai receber a response, vai chamar o category lx, extrair os links da categoria e fazer o request para cada um deles. Assim como estava fazendo o método parseCategory. A partir disso, ele vai pegar as respostas de cada uma das categorias que eu tive e passar para o link extractor do product lx. E, feito isso, ele vai pegar a resposta de cada um dos produtos e passar para o callback do parsebook. E aqui eu defino cada um das keys do item e cada um dos paths ou valores que eu quero definir no item final. Tá, falta explicar mais uma coisa. No começo eu falei que o bom desse site era porque ele tinha paginação. E com paginação, a gente podia fazer um último caso de uso, que é crawlear todos os dados, paginando página por página. Aqui eu tenho 2 link extractors, e eu preciso adicionar mais um para lidar com isso. Se você inspecionar a página no final, você vai ver que o next, ele tem uma classe LNext, que por sinal é única, só tem ela. Então eu vou adicionar um novo link extractor, que vai ser o pagination lx, que ele pega o pager next, que vai extrair a paginação o link de paginação de cada uma dessas páginas. Então, ele vai vir na categoria, essa URL vai ser feito download pelo downloader, ele vai ser passado para o category lx, que vai extrair as categorias, as respostas das categorias vão ser passadas para o pagination lx, que vai extrair
o, o next e passar para extrair os nexts e fazer a requisição. E como eu não tenho um callback, ele vai passar essas respostas para o product.lx. E aí sim eu vou fazer o parse. Se a gente executar bem aqui, vocês vão ver que... Deixa eu executar um pouco. E eu vou pausar. Se eu der um search aqui por page, vocês vão ver que eu estou fazendo requisições para as pages, que são as paginações. Page 3, page 3, enfim. Isso vai se repetir para cada uma das categorias que eu tenho. Então, eu não vou precisar mais ficar reproduzindo aquele parse category, parse pagination. Eu só defino as rules, definindo a ordem de entrada e de saída para cada um dos callbacks e foco em ter o meu parser final para retornar um item. A última coisa que eu quero mostrar para vocês é o output, que além do JSON, eu posso ter um CSV, que ele vem como default. Eu vou cancelar mais uma vez, porque senão vai demorar muito. Que ele vem como default, a vírgula como separador, e a primeira linha é cada uma das colunas. Se eu vim aqui, não dá para ver agora como CSV, né? Não dá para ver como CSV. Ah, tá aqui. Ó, eu tenho a description, o price, o rate, o stock, o thumbnail, o título. E nesse caso, eu nem preciso usar um pipeline para pegar esses dados. Eu posso simplesmente gerar um arquivo e enviar esse arquivo para alguém. Uma coisa que eu quero mostrar também é sobre as settings. Aqui nas settings, eu tenho duas variáveis que são muito importantes. Uma delas é o delay time. Esse delay time ele vai definir o tempo entre cada uma das requisições. Isso aqui é muito importante para quando você está escrevendo um crawler num site que pode bloquear você pelo pela frequência de requisições que você faz ou para evitando DOS. Então, quanto maior o número em segundos que eu tiver aqui, mais vai demorar o intervalo entre um request e outro. E por último, e não menos importante, eu quero mostrar o requests. Só um instante. O número de requests simultâneos. Concorrentes requests. Tá aqui. Estava bem aqui na frente. Que esses aqui são por domínio e esses aqui são normal. Por default é 16. Mas eu posso aumentar esse aqui para 100, eu posso aumentar esse aqui para 200. Mas tem duas coisas importantes. Primeiro, a sua infraestrutura para aguentar isso. E a questão ética, porque você vai estar fazendo muitas requisições para um site que pode causar no DOS, como eu já falei anteriormente, ou até assustar a galera de infra desse website. Por último, e não menos importante também, que eu esqueci de mencionar no código, por falta de tempo, mas que eu coloquei aqui, são os pipelines, que é a última etapa nessa extração de dados que eu tenho. E com o pipeline, eu recebo... Só um instante. Com o pipeline, eu recebo o item já processado, já loadado como JSON, ou XLS, ou CSV já loadado. E eu utilizo o método processItem para salvar esse item ou exportar esse item para algum lugar. Aqui a gente tem um exemplo direto da documentação do Mongo, do ScraPy, onde eu salvo esses dados no MongoDB. Quando o crawler inicia, quando a Spider inicia, eu crio a conexão do Mongo. Quando ela fecha, eu fecho a conexão do Mongo. Eu pego as informações de settings e no processo itens eu faço eu insiro isso na coleção. Isso aqui está rolando para Mongo, mas podia ser, sei lá, SQLite, Postgres, enfim, qualquer coisa onde eu possa salvar, até mesmo um Elasticsearch ou um Algolia. Ou também pode ser para salvar em um arquivo, diferente que o ScraPy não fornece um parser para isso. É isso, galera. Desculpa alguma coisa. E essas aqui são minhas redes sociais. E muito obrigado pelo espaço.
Eu não tô te ouvindo, tá? Ah, meu microfone estava mutado, mas... Enfim, nossa, foi muito bacana. A galera elogiou bastante, falou que sua explicação foi muito boa, muito completa, só elogios. Infelizmente, não vai rolar tempo para pergunta, gente. É isso por hoje. Peço desculpas pelos erros que foram realizados aí, que Live Code acontece. Eu quero agradecer pelo espaço também. A comunidade de Python já me deu muita coisa nessa vida, então estar aqui para agradecer é muito importante para mim. Obrigada a você por estar retornando tudo isso pra gente, viu? Muito obrigada. E é isso, galera. Vai rolar. Obrigada a quem assistiu, obrigada, Betim. Vai rolar um pequeno intervalo agora e daqui a pouco a programação tá de volta. Então fiquem de olho. Abraço, galera. Beijos e até depois. Falou! Tchau!